Agora nós vamos para uma mensagem, podem sentar, para esse dia especial de Sukkot. O tema da mensagem para esse dia é Centro de Equilíbrio. Senhor nosso Pai, lhe peço mais uma vez que o Senhor me capacite, me ajude a ministrar o que é necessário ser ministrado do teu jeito, do teu modo, que essa mensagem encontre um coração com solo fértil, que cada um receba a porção que cabe a si, em nome de Yeshua, e tenha a vida transformada pelo Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem nos ensinado, nos proporcionado. Nos ajude a compartilhar aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Beshem Yeshua Mashiach, que assim seja. Tema da mensagem, Centro de Equilíbrio. Quando terminou o exílio do povo de Israel, o rei Artaxasta, da corte persa, autorizou Esdra, o Kohen, o sacerdote, a voltar para a cidade de Jerusalém, conduzindo o segundo grupo de judeus que desejassem voltar para a terra de Israel, para dar continuidade no trabalho que Neemias havia iniciado. Esdra era escriba, copista e profundo conhecedor da lei de Moshe, profundo conhecedor da Torá. Alguns estudiosos entre o povo de Israel acreditam que Esdra teve como mestre Baruch, amigo e companheiro do profeta Jeremias. Quando Esdra chegou na cidade de Jerusalém, ele começou rapidamente a preparar o altar para retomar os serviços dentro da casa de Hashem, retomar as celebrações e cumprir os mandamentos definidos por Hashem na Torá. Um momento de grande alegria para aquele povo. Convido os irmãos a lerem comigo sobre aquele tempo. Um tempo de grande alegria na cidade de Jerusalém. Esdras, capítulo 3, versículo 1. Esdras, capítulo 3, versículo 1. Quando chegou o 7º mês, depois do reassentamento do povo de Israel nas cidades, o povo se reuniu em comum acordo em Jerusalém. Esdras, capítulo 3, versículo 4. Observaram a festa de Sukkot, como está escrito, apresentando diariamente o número de ofertas queimadas prescritas para cada dia. Os serviços, as celebrações de Hashem, os cumprimentos dos mandamentos, nada estava sendo feito há anos e o povo estava sedento. Imagine você quanta alegria eles experimentaram. Estas datas de festividades solenes marcam tempos e épocas, e cada uma delas está associada a eventos específicos que ocorrem nessa terra. A celebração de Sukkot, conhecida como Festa dos Tabernáculos ou das Cabanas, comemora-se também a generosidade e proteção que Hashem dispensa ao seu povo. A festa de Sukkot é celebrada com
com muita alegria pelo povo de Israel desde os tempos antigos. Sukkot marcou a chegada da nossa maior alegria nessa terra, a vinda do Mashiach Yeshua. Yohanan, João, eu vou ler na versão OJB, capítulo 1, versículo 14. Yohanan, João, vou ler na versão JB, capítulo 1, versículo 14. E a palavra de Hashem assumiu um corpo físico e fez sua sucá, seu mishkan, tabernáculo, entre nós. E nós, emissários de Yeshua, contemplamos a sua glória, a Shekhinah, a morada, a presença de Hashem nesse mundo, através do seu Filho unigênito, cheio da Hesed, cheio da graça e da verdade de Hashem. Yeshua, a luz de Hashem para este mundo e a salvação das pessoas tementes ao nome sagrado de Hashem, montou sua sucá e tabernaculou entre nós. Agora, será que nós estamos conseguindo viver em alegria como Yeshua viveu todos os dias? Na verdade, o fato de termos sido resgatados da morte, da destruição desse mundo e das garras do maligno, já deveria ser um motivo muito grande para nos alegrarmos todos os dias no Senhor. Filipenses capítulo 4, versículo 4. Filipenses capítulo 4, versículo 4. Alegrem-se em união ao Senhor sempre. Direi novamente, alegrem-se. Embora tenhamos motivos e instruções para nos alegrarmos no Senhor, nem sempre conseguimos estar felizes, alegres, contentes. Recentemente, eu e minha esposa passamos por um período bem complexo. E a Ruach HaKodesh nos deu direção para compartilhar com vocês o que nós vivemos. Por meio dos Terlim, Salmos, é possível nos comunicarmos muito bem, como nos ensina em Efésios. Vou ler na versão JB, capítulo 5, versículo 19a. Efésios, capítulo 5, versículo 19a. Falando uns aos outros com Terlim, com Salmos. E esta é a direção que a Ruach HaKodesh nos deu para compartilhar com vocês esta nossa experiência pessoal. Passamos por um período turbulento com a saúde da minha esposa, e eu louvo a Hashem por todos aqueles que lutaram conosco, principalmente em oração. Tempo em que provamos do que está escrito em Terlim Salmos, capítulo 41, versículo 4. Nas demais, Salmos 41, versículo 3. Adonai o sustenta no leito de enfermidade. Quando caem doentes, tu os reparas. Mas mesmo no tempo de enfermidade dela, com infecções fortes e de repetições, nunca deixamos o nosso tempo de caminhada em oração. Hashem há muito tempo nos chamou para termos este tempo com Ele, caminhando e orando, sem celular, longe
de qualquer coisa que pudesse, de alguma forma, gerar interrupções. Esse tempo se tornou parte do falar, andando pelo caminho, como Hashem nos ordena fazer, através da primeira parte do Shema, Ve'ahavta, descrito em Devarim, Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 a 9. Muitas vezes que saímos para orar e caminhar, minha esposa estava com muitas dores devido àquelas infecções recorrentes. E nós clamávamos. Tehillim, Salmos, capítulo 18, versículo 1. Eu te amo, Adonai, força minha. Conseguimos, com a ajuda de um dos nossos filhos, um tratamento completamente natural. E vi a minha esposa recuperando-se dia após dia. Bendito seja o nome sagrado de Hashem. Porém, irmãos, pela Ruach HaKodesh eu declaro, jamais baixem guarda nessa terra. Pouco tempo depois da melhora dela, surgiram outros desafios envolvendo a vida de outras pessoas que trouxeram muitas tristezas aos nossos corações. Davi descreveu muito bem o que sentiu quando ele passou por situações desse tipo, descrito em Tehillim, Salmos 55, Salmos 55, versículo 13, vou ler até o 15, nas demais versões está no 12, vai até o 14. Pois não foi um inimigo que me insultou, tivesse sido, eu teria suportado. Não foi meu adversário que me tratou com zombaria, tivesse sido, eu me teria defendido. Mas foi você, um dos meus próprios homens, meu companheiro, a quem eu bem conhecia. Situações como essa são criadas para nos trazer abatimentos, serviços internos, para nos trazer tristezas, nos deixar enfermos de dentro para fora, como está escrito em Mislei, Provérbios, capítulo 13, versículo 12a. A esperança adiada torna o coração doente. Se entrarmos nesse ponto, as coisas podem ficar muito pesadas, com pensamentos intrusivos, com sentimentos ruins, com questionamentos estranhos, que concede direito ao mal para assolar ainda mais a nossa mente. Nesse tempo, minha esposa passou a apresentar novos problemas de saúde, que infelizmente afetaram a condição dela de poder caminhar. Não conseguimos compreender e nem resolver os problemas que haviam se desencadeado sobre as nossas vidas, e vimos os sintomas claros de sinais de depressão que estavam roubando, literalmente, as nossas forças e a nossa condição de enfrentarmos aquela nova condição de saúde. Como havíamos enfrentado da primeira vez as infecções recorrentes e que foi mais fácil encontrar uma solução. Por quê? Não tínhamos nenhuma pressão externa como estava ocorrendo nesta nova situação
e de forma intensa. Aquilo afetou nosso centro de equilíbrio, afetou diretamente o que nós tínhamos de mais precioso, o nosso tempo de encontro particular com Hashem, onde Ele falava conosco, nos dirigia, nos orientava, e este era o único modo de estarmos protegidos de fato. Então vieram os diagnósticos, as recomendações médicas, fisioterapias, mas nada parecia fazer efeito. Tudo ao nosso redor parecia ruir. Com o nosso tempo cada vez mais curto e o nosso coração cada vez mais angustiado com aquela situação. A nossa disposição havia sido intensamente afetada, parecia cada vez mais distante. Conseguimos retomarmos a nossa alegria. E as questões que atravessávamos não tinham explicação, nem sabíamos como resolveríamos. Não dependia de nós solucionar absolutamente nada. Então, sob a direção de Hashem, compartilhamos a questão com sabedoria e entendimento com algumas pessoas da nossa liderança, para não derramarmos sobre eles a tristeza e o desânimo que havia abatido a nossa vida. Ouvimos alguns conselhos, algumas sugestões, e mesmo diante de tantos afazeres, com as necessidades crescentes do ministério, dia após dia, com muitas situações de enfermidades afetando pessoas de todas as idades, principalmente as crianças, situações de lutos repentinos, pessoas desempregadas lutando para recuperar a saúde que havia sido roubada, sem ter muitas vezes alimentos básicos do dia a dia. Vimos que os recursos financeiros estavam se esvaindo rapidamente, com tantos necessitados, e as nossas forças se esvaindo ainda mais rápido. Não tínhamos um dia sequer sem problemas intensos para enfrentar. Irmãos, entendam uma coisa importante. Nós não deixamos de buscar Hashem em orações pessoais ou pelas vidas para encontrarmos soluções para os problemas. Nunca deixamos de fazer nossos serviços diários, as nossas orações matinais. Não deixamos de estudar as Escrituras Sagradas. Mas nós deixamos o lugar onde sempre ouvíamos Hashem falar conosco em nossas caminhadas. Nosso ponto de encontro com Ele, fora da nossa casa, longe de toda a tecnologia. E nem foi porque quisemos isto, simplesmente não conseguimos fazer mais isto. Nós não conseguimos parar para ouvir Hashem, ter uma direção dele como antes, e nós estávamos sendo consumidos. Nosso centro de equilíbrio havia sido gravemente abalado. A tristeza foi crescendo e nos afligindo, exatamente como está escrito em Tehilim, Salmos. Vou ler na versão JB. Tehilim, Salmos, capítulo 31, versículo 9. Nas demais, na Stern,
versículo 10, vou ler na versão JB. Misericórdia, Hashem, pois estou em aflições. Meus olhos estão consumidos pela tristeza, assim como a minha alma e o meu corpo. Nós tínhamos duas escolhas. Seguir como nós estávamos e seguir afundando cada vez mais nos afazeres, nas necessidades, nas urgências, e parar doentes em cima de uma cama, ou ouvir nossos conselheiros que nos pediram para que parássemos com as nossas atividades por um período. Nós pararíamos de qualquer forma, de um jeito ou de outro. Só precisaríamos escolher como é que nós íamos parar. Querendo ou não, nós íamos parar. Então decidimos parar antes de sucumbirmos. Nós sabíamos que precisávamos voltar para o nosso ponto de encontro. Mas como fazer isso se minha esposa não podia mais caminhar? Separamos alguns dias para descansarmos. Muitas pessoas se reposicionaram para nos ajudar, alguns em oração, outros assumiram algumas responsabilidades extras dentro do ministério nesse período. Louvado e engrandecido seja o nome sagrado de Hashem por cada uma dessas vidas que decidiram se colocar nestas brechas para nos ajudar. Que o Senhor nos ajude a retribuir esse amor e cuidar cada vez melhor de cada uma dessas vidas, pessoas valentes. E naquele período tudo que conseguíamos era chorar e clamar por socorro. Nunca aceitamos o diagnóstico de que minha esposa não poderia retornar a caminhar. Eu via que ela realmente se esforçava para isso. Nós que caminhávamos Nós caminhávamos antes, era 6 quilômetros. Há tempos atrás. E nessa ocasião, com dores intensas, nós mal conseguimos caminhar 600 metros. As dores eram insuportáveis, atingiam a coluna, estendia-se até o pé. Era tanta dor que à noite ela nem conseguia dormir. Mas ela insistia em seguir tentando. Sempre com confiança em Hashem, que aquela situação de alguma forma seria corrigida. Um dia, em uma daquelas tentativas de caminhar, em meio a muita dor, com muito esforço e dedicação, para cobrirmos 600 metros, com o céu completamente encoberto, nublado, Hashem abriu um caminho entre as nuvens e ali veio sobre nós um sol com um brilho intenso, um brilho diferente. E Hashem disse: enquanto vocês se aproximam para caminhar comigo, eu vos curo. Enquanto Hashem falava conosco, estávamos caminhando e ouvindo atentamente o que ele dizia. As saudades daquela experiência única nos invadiu. Nos demos conta no final do percurso, quando ele parou de falar conosco, que nós tínhamos caminhado mais de 1.800 metros. Estávamos realmente surpresos com aquilo que nós havíamos conseguido até sem perceber.
Minha esposa se preparou para as dores intensas naquela noite, como era de costume, mas as dores não vieram e nunca mais retornaram. Aleluia. Desde então, nosso tempo de parar para caminharmos, conversarmos, falarmos e ouvirmos a Hashem não mais parou. Muitas vezes Yeshua falou conosco ali também, em nosso ponto de encontro. Tudo foi restaurado. E que isto nunca mais seja interrompido em nome de Yeshua, porque este é um dos chamados de Hashem para a nossa vida também. Estar na presença dele com muita alegria, não importa quais sejam as circunstâncias, quais sejam os desafios da nossa vida. Irmãos, os desafios no ministério aumentaram. Os lutos não param. Os aconselhamentos têm sido cada vez mais intensos, mais difíceis. Os atendimentos das pessoas carentes e necessitadas têm aumentado. E precisamos seguir suplicando a Hashem pela provisão de recursos humanos, recursos espirituais e físicos para manter essa obra que nasceu no coração de Hashem. Mas o nosso coração, as nossas prioridades entraram em equilíbrio novamente. Baruch Hashem. Como é bom sairmos para encontrar com Hashem, para falar com Ele, para ouvir os seus bons conselhos. Estarmos seguros novamente, aleluia. Ouvir a Hashem é o centro do nosso equilíbrio. A amizade com Mashiach Yeshua, a presença da Ruach HaKodesh em tudo o que fazemos é fundamental para tomarmos as decisões corretas. Não posso descrever a quantidade de sinais da presença física de Hashem conosco nesse tempo, que separamos para caminhar com Ele novamente. As circunstâncias não mudaram ao nosso redor. Aliás, as necessidades pioraram. Mas nós mudamos. Nós mudamos as nossas prioridades. Recuperamos nosso equilíbrio, nossa estabilidade no meio do caos. Ouça o que a Ruach HaKodesh alerta você no dia de hoje. Satan investirá tudo para tirar você da posição de equilíbrio, da posição onde Hashem deseja que você esteja, para Ele poder te orientar. Hashem sempre nos chama para termos um tempo separado para com Ele, mas normalmente esse tempo não é compreendido como prioridade. Desde os tempos antigos, Hashem mesmo já disse isto. Está escrito, Yeshayahu, Isaías, capítulo 30, versículo 15. Yeshayahu, Isaías, capítulo 30, versículo 15. Pois isto é o que Adonai Elohim, o Santo de Israel, diz: retorno e descanso é o que salvará vocês. Quietude e confiança os tornarão fortes. Mas vocês não querem nada disso. As pessoas querem estar agitadas, tensas, nervosas, correndo de um lado para o outro. Que não seja mais assim conosco. Precisamos sair do nosso próprio caos diário para buscar Hashem com tranquilidade, porque Ele deseja nos orientar em tudo o que precisamos fazer. Isto é fundamental para a nossa vida se nós não quisermos sucumbir. Eu não sei como está a sua vida, mas se há confusão ao seu redor, em sua mente, na sua disposição espiritual,
Observe o que está afetando o seu ponto de equilíbrio. Estabeleça ou reestabeleça a sua vida de unidade e proximidade para com Hashem e não troque isto por mais nada, em nome de Yeshua. Quando nós permitimos que o nosso tempo de qualidade, tempo importante de comunhão com Hashem, fosse removido, entraram muitas outras tarefas no lugar e o nosso tempo foi cada vez mais roubado. Os problemas brotavam mais do que ervas daninhas em período de chuva. Se você abrir mão de seu tempo de separação para com Hashem, certamente a sua vida se tornará em uma confusão sem medida. Nossa experiência com Hashem é encaminharmos com Ele no nosso ponto de encontro. Mas a sua experiência com Hashem pode ser em outro lugar, pode ser no seu quarto. É importante que seja no lugar que Hashem escolheu para se encontrar com você. Se você ainda não sabe onde é este lugar, não descobriu isso ainda, busque o Senhor e encontre esse lugar de oração. Não abra mão do seu quarto de guerra, seja ele aonde for. Um lugar onde você para tudo para estar somente com o Senhor, porque Ele é, de fato, a sua prioridade. Irmão, Sukkot é um tempo de alegria. Mas o meu desejo é que cada um de vocês alcance uma alegria plena e duradoura, para que vocês desfrutem em toda e qualquer situação e nunca deixem esse lugar de intimidade com Hashem. Compartilho tudo que vivemos recentemente, o peso que nós carregávamos de forma desnecessária, um peso que não nos pertencia e que Hashem nunca teve para nós carregarmos. Tehillim, Salmo 68, versículo 20. Salmo 68, versículo 20. Nas demais, versículo 19. Bendito seja Adonai todos os dias. Ele suporta nossas cargas, nosso Deus, nossa salvação. Eu compartilho com vocês essa experiência pessoais para encorajá-los. Separem tempo de qualidade para estarem na presença de Hashem. E busque do Senhor as soluções para cada um dos seus desafios. Não importa qual seja. Hashem carrega nossas cargas, mas Ele não vai tomá-las de nossas mãos. Nós precisamos entregá-las a Ele voluntariamente e com confiança. Satã, através dos desafios da vida, deseja enganar e nos levar para um lugar de trevas. Mas nós não precisamos carregar o que não nos pertence, meus irmãos. Hashem nos disse que não havia como um ser humano caminhar com tanta carga sobre sua vida. Só nos demos conta do que fazíamos por ouvi-lo. Fazer o óbvio no meio da nossa luta não nos parecia ser tão óbvio.
para nós fecharmos, se você conseguiu preparar a sua sucá, seu tabernáculo, você deve então saber que ela precisa de um ponto de equilíbrio para se manter de pé e segurar os seus adornos que agradam os nossos olhos. Precisa ter uma base, uma estrutura equilibrada que muitas vezes está oculta debaixo das decorações, mas a sucá precisa estar equilibrada para que não desabe sobre a vida de ninguém. Em nossa vida, a nossa intimidade com Hashem, com o nosso Mashiach Yeshua, é a base de tudo que virá sobre a nossa estrutura, sobre a nossa vida. Que cada um de vocês recupere o equilíbrio de suas emoções, de seus sentimentos, da sua saúde, mas sobretudo de sua vida em aliança com Hashem através de Yeshua, pelo poder da Ruach HaKodesh. E descubram o que é ter alegria em sua plenitude. Tehillim, Salmos 25, versículo 14. Adonai se relaciona intimamente com aqueles que o temem. Ele os faz conhecer sua aliança. As lutas seguem ao nosso redor. Estão cada vez mais intensas. Mas nós estamos melhores estruturados sobre a rocha, mais dispostos e decididos a não tomar nenhum peso que Hashem não tenha para nós carregarmos. Tehillim, Salmos 37, versículo 5. Entregue seu caminho a Adonai, confie nele e ele agirá. O que eu posso afirmar é que o nosso amor por todos vocês tem se aperfeiçoado todos os dias. E neste Sukkot, estamos com o nosso coração cheio de alegria. Nosso chamado, as nossas esperanças, as nossas forças foram renovadas no Senhor. E estamos no seguinte ponto das Escrituras Sagradas. Tehillim, Salmos 57, versículo 7. Na David Stern está no versículo 8, 57, versículo 8. Vou ler na versão JB. Meu coração está firme, ó Elohim. Meu coração está firme. Cantarei e farei canções. E eu posso dizer também que o que Hashem fez por nós, irmãos, Ele deseja fazer também para cada um de vocês. Nesta celebração de Sukkot, Hashem tem cura, restauração, renovo de forças e alegria para cada um de vocês. Então tome propriedade do que está escrito em Tehillim, Salmos, capítulo 30, versículo 12. Nas demais, versículo 11. Tu tornaste minha angústia em dança, retiraste minhas vestes de saco e me vestiste com regozijo. Hashem está trabalhando. Yeshayahu, Isaías, capítulo 64, versículo 3. Nas demais, versículo 4. Ninguém jamais ouviu, nem ouvido algum percebeu, nenhum olho viu outro Deus além de ti. Tu trabalhas para quem espera em ti. Então não insista em seguir lutando nessa terra sozinho, usando as suas próprias forças, para que vocês não se desgastem em demasia, sem conseguir nenhum bom resultado. E lembre-se,
quando descansamos com confiança em Hashem, Ele mesmo trabalha por nós. Hashem nos instruiu a dizer para vocês que mesmo nesses tempos difíceis que estamos vivendo sobre toda a terra, Ele está trabalhando por cada um de vocês e deseja colocá-los no centro da vontade dEle. E nesta posição estaremos seguros, em perfeito equilíbrio, em perfeita harmonia com Ele, ainda que tudo ao nosso redor esteja desequilibrado, esteja desmoronando. Sejam fortalecidos todos vocês. Família bendita de Hashem, sejam fortalecidos todos nós. Família amada de Hashem, em nome de Yeshua, nosso Mashiach. Hag Sameach. Senhor nosso Pai, a Ti te damos graça mais uma vez. Santo, 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 Senhor de Abraham, Isaac e Jacó, nos ajude, Pai, a retomarmos a nossa vida com o Senhor, a retomarmos a alegria que o Senhor separou para experimentarmos ainda nessa terra. Nos ajude a aproveitar esta oportunidade, nesta data, uma data, Pai, que o Senhor separou para nós nos alegrarmos no Senhor. Nos ajude a compreender quais são os Teus desígnios para com a nossa vida. Nos ajude a reorganizarmos a nossa agenda, as nossas prioridades, para não sermos consumidos pelas muitas necessidades de fazer dessa terra. Nos ajude a descansar no Senhor, com confiança que o Senhor tem cuidado de nós com muito amor. Beshem Yeshua Mashiach, que assim seja.